mais nisso, deixa para lá. E aí, assim, já tem muito tempo que a gente estava, que foi o nosso último aulão, então a gente já estava com saudade. E aí, hoje a gente trouxe nossa querida Karina, deixa eu colocar a telinha dela aqui. Para quem não me conhece, eu sou Patrícia Galvão, sou do time Amplifica, e hoje vim aqui acompanhar vocês. Vim apresentar a nossa querida Karina, ela é educadora com formação em pedagogia, especialista em inovação educacional, mestranda em ensino de computação pela UFRPE. Eu tenho um chamego especial pelas universidades rurais, eu também fiz uma universidade rural, é muito fofo, eu amo. Então, já temos uma ligação assim de coraçãozinho pela universidade rural. Ela é professora da rede municipal, vencedora, gente, do edital Professor Inovador de 2024 e 2025, entusiasta da educação fora da caixa. Ela dedica-se aí a traduzir os conceitos complexos da tecnologia para a realidade da sala de aula. E a sua atuação e a pesquisa dela focam no letramento digital e no uso ético de algoritmos de IA, foi justamente o que ela trouxe para a gente hoje. Ela acredita que descomplicar a tecnologia é o primeiro passo para uma educação verdadeiramente emancipatória, protagonista e inovadora. E aí ela trouxe para a gente hoje esse aulão, que é o Descomplicando os Algoritmos na Educação Básica, desmistificando o conceito de algoritmos para professores de educação básica. Karina, um prazer, muito obrigada. De antemão aqui eu já peço desculpas, porque eu remarquei com você esse aulão 255 mil vezes, né? A gente esqueceu de Copa, toda hora vinha alguma coisa, alguma data, então, assim, toda hora eu já estava com vergonha. Eu falei, Karina, mas deu certo, o dia chegou, muito obrigada, tá? É um prazer ter você aqui com a gente. Pessoal, naquele nosso esquema, né, fiquem à vontade para comentar no chat. Karina, você fique à vontade, pode deixar que eu estou de olho aqui no chat e eu te interrompo em que alguém quiser comentar ou perguntar alguma coisa, tá bom? Eu vou interromper a minha apresentação para que você possa fazer a sua, tá? Ok. Vamos lá, fica à vontade. Você já está autorizada aí, né? Já. Perfeito. Agora está travando aqui, peraí um momentinho só. Ah, mas se não travasse, não era live. Né, para deixar a gente nervoso. Pois é, né? Impressionante. Aquela trava da hora da live, sempre. Mas fica tranquila, vai abrindo aí. E qualquer coisa, você me manda a sua apresentação lá no WhatsApp e eu abro por aqui, tá bom? Ok. E agora vai, peraí. Quando vocês receberem, ó, para mim já apareceu, tá aparecendo para vocês aí? Dá um joinha. Perfeito. É com você, Karina, à vontade. Tá todo mundo vendo? Ok, né? Que agora eu não estou vendo vocês, né? Clássico. Então, vamos lá. Boa, bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Karina. Olá, professores. Muito bem-vindos a esse aulão que foi tão esperado. E que alegria, né? Ver vocês aqui, pessoas de todas as partes, né? Que acreditam no poder de transformação da educação. Então, eu sei bem, né? Está chegando, eu sei bem como é a nossa rotina, né? Planejamento, correção, atenção aos alunos, aquelas demandas burocráticas, mas e eu sei que o nosso tempo vale ouro. Então, eu quero começar fazendo o meu agradecimento, né? Por isso, por vocês estarem aqui e tirar um tempinho de vocês com esse objetivo, né? De partilhar experiências. Então, nosso objetivo hoje é um só, né? E nós vamos pegar uma palavra que para muitos parece um bicho de sete cabeças, mas nós vamos trazê-la aqui para o chão da escola e vamos falar sobre algoritmos. Fique tranquilo que ninguém aqui vai ser engenheiro ou mestre em programação, mas o que a gente vai entender, e o mais importante que é ensinar isso,
na sala de aula. Então, primeiro, vou propor o seguinte, uma atividade aqui de quebra-gelo, para a gente pensar um pouquinho. Vamos pensar na sua rotina matinal. Você vai descrever aí 3 passos sequenciais e lógicos que você faz nas suas manhãs, quase que no automático. Pensa aí um minutinho. Se quiser, escreva aí no chat o que é que você faz. O que é que você faz primeiro, depois e por último. E aí, como é que tá esse chat aí, amiga Patrícia? Você tá aqui ligado. Então, ó, Euler, levantar, tomar café, trocar de roupa, acordar, rezar e banhar, é o Luciano, amei. A Dayana levanto, faço café e tomo café. O meu é botão soneca, levantar e... Ih, vocês não estão me ouvindo não, gente? Estava tudo travado, né? Agora foi. Agora Agora foi. tá. Euler, levantar, tomar café e trocar de roupa. Luciano, que eu amei, acordar, rezar e banhar. Dayana, levanta, faço café e tomo café. Murilo, toma café, me arruma e ir para o trabalho. E Luciano, sempre acordo antes do despertador, às 3. Misericórdia, Luciano, para que isso, homem? O meu é botão soneca, levantar e escovar os dentes. Então, minha gente, reparem, né, no que vocês acabaram de fazer. Pegaram a tarefa do cotidiano de vocês e organizaram ela em passos claros, na ordem certa. Ou até pode trocar a ordem, mas são coisas habituais que vocês fazem no dia a dia. A lógica é essa. Se eu trocar a ordem, por exemplo, escovar os dentes antes de acordar, a lógica quebra. Então, isso, professores e professoras, é a base de um algoritmo. É a sequência, a ordem e a lógica. E vocês fizeram isso em poucos segundos, sem esforço nenhum. Parabéns, vocês acabaram de escrever um algoritmo. O algoritmo é justamente isso, essa sequência finita de passos claros, lógicos e organizados para resolver um problema. Então, não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas é trazer, é algo que traz uma sequência lógica para resolver um problema que nós precisamos. Então, como é a nossa agenda, nossa jornada de aprendizagem de hoje? Vamos ter 3 etapas. Vamos iniciar com o nível iniciante, com o algoritmo no nosso cotidiano, onde a gente usa isso no dia a dia, para a gente desmistificar essa palavra. Depois, vamos ver o nível intermediário, a lógica, né, por trás da mágica do algoritmo, onde eu apresento o pensamento computacional, e porque isso não é nenhuma modinha, né? E, por fim, o nível avançado, que é a sala de aula desplugada, que é a parte prática, as atividades testadas, custo zero, que vocês podem aplicar na sala de aula. Então, vamos começar. Vamos para a nossa primeira parte. A ideia aqui é simples. Antes de falar de computador, eu quero mostrar para vocês que essa lógica, ela já mora nas coisas mais banais do nosso dia a dia. Uma receita, um cadastro de tênis, o trajeto de casa até a escola. Tudo isso pertence ao algoritmo. Então, vamos lá. A base de tudo, conceituar, ao invés de programar. Olha que interessante. A BNCC e as diretrizes do CNE não falam de uma série específica de coisas, elas preveem o desenvolvimento do pensamento computacional ao longo de toda a educação básica. Então, vocês podem ver que elas começam desde a educação infantil, perpassa o fundamental, chega ao fundamental 2 e o médio. Então, não é algo que é apenas de uma modalidade ou outra, mas ela perpassa todo o nosso percurso de estudante, ou todo o nosso percurso de pessoa, enquanto pessoa mesmo. Então, no próximo slide, eu vou mostrar essa trilha
né, desde a educação infantil. Eu vou usar exemplos que é desde uma brincadeira até instruções de receita ou dobradura que usamos na sala de aula. E isso é uma coisa que, com certeza, já acontece na sala de aula de vocês, em qualquer idade. E a diretriz oficial e a prática real são as mesmas coisas. Só falta o nome. Então, vamos lá. Eu quero corrigir primeiro a impressão, né? Que às vezes, quando a gente fala do primeiro ano do fundamental, é como se fosse um marco formal, onde a BNCC nomeia a competência geral 5. Mas isso não é a história onde começa, é só onde ela ganha um nome específico. Desde a educação infantil, a BNCC já trabalha isso dentro dos campos de experiência. E principalmente no campo de experiência espaço-tempo. Toda vez que uma criança percebe uma ordem de uma rotina, escovar o dente, depois lavar a mão, depois guardar os brinquedos, ou entende o que é que vem antes e depois da história, ela já está exercitando exatamente a mesma lógica sequencial de um algoritmo. Quando ela faz os jogos de repetição, quando ela entende o padrão desses jogos, também é um algoritmo. Quando chega no Fundamental 1, que isso ganha o nome formal de algoritmo, através da competência, né, geral 5, e no Fundamental 2 e no médio, a gente trabalha os 4 pilares completos, com atividades como o robô, origami, o fluxograma do monstro, que muitos professores usam esse fluxograma para falar sobre que cada um tem um modo diferente. Vamos falar um pouco dele mais à frente. Ou seja, não é um degrau único o primeiro ano, é uma escada que sobe desde a educação infantil. Se vocês dão aula para criança pequena, vocês já estão nessa jornada. Só ainda não tinham um nome. Então, a parte 2 é que traz agora, já que a gente já meio que desmistificou a questão do que já sentiu na prática, o que é algoritmo, que é uma coisa cotidiana, que é uma coisa que faz parte da nossa vida, então a gente vai entender um pouco a lógica por trás dessa mágica, o que realmente é o pensamento computacional. Está bem difundido os 4 pilares do pensamento computacional, que não é sobre máquina, certo? É sobre como a gente resolve problemas grandes de forma inteligente. E ele se apoia em 4 pilares. A decomposição, que é a quebra de um problema complexo em partes menores. O reconhecimento de padrões, que é identificar as regularidades experiências passadas. A abstração, focar só na informação essencial, ignorando alguns detalhes. E algoritmo, criar o passo a passo exato para a solução. Então, a gente vai guardar esses 4 nomes, porque no próximo slide eu vou mostrar um pouco sobre como é essa aplicação no nosso dia a dia. Então, antes de seguir, eu quero quero que vocês possam entender que para defender essa prática na escola, essa ideia não é apenas o complemento da BNCC da computação, onde tem as pessoas lançam e-books, atividades, dizendo que é por conta do complemento. Não, ela é ciência. E quando a gente estuda um pouco da ciência da computação, a gente entende que a computação ela é uma ciência. E aí, na escola, a gente consegue explicar como é que a gente aplica essa ciência no nosso dia a dia. A computação não é uma tarefa à parte, é como a gente aplica ela no nosso dia a dia. Não é uma matéria específica onde a gente separa, né, daquilo que a gente já faz. Não. Então, ela vem de um matemático chamado Seymour Papert. Ele trabalhou direto com Piaget nos anos 60 e 80, e ele criou a teoria do construcionismo. A gente aprende de verdade quando constrói algo que nos interessa.
E o pensamento computacional, com esses 4 pilares que acabei de mostrar, tem nome e sobrenome. Foi sistematizado pela cientista de computação Janet Wing em 2006, que defendeu isso como uma competência tão básica quanto ler, escrever e contar. E o mais importante, isso agora está na lei, na competência geral número 5 da BNCC sobre cultura digital. Está nas diretrizes do Conselho Nacional de Educação para a computação na educação básica. E está prevista desde a educação infantil. Então, a gente não está inventando um trabalho extra. Está cumprindo com o currículo, dando nome, clareza e sem gastar um centavo. E trazendo isso para algo, na verdade, o nome que faltava daquilo que muitas vezes a gente já faz na sala de aula. Então, como é que a gente pode aplicar os 4 pilares? Eu trouxe aqui um exemplo daquele aluno que está em recuperação. Um estudante com 3 provas finais e notas baixas. Então, como é que o pensamento computacional pode salvar esse bimestre desse abençoadinho aí? Então, a decomposição entra aqui em vez de entrar em pânico em tudo, ele precisa separar o estudo em prova 1, prova 2 e prova 3. Não vai estudar tudo de uma vez só, porque aí ele não vai garantir o sucesso de uma boa nota. E os padrões? Perceber que em matéria de exatas exigem mais tempo de estudo do que de humanas. Isso é uma experiência que a gente já tem. Então, se ele sabe que vai gastar mais tempo com exatas, ele vai, com certeza, separar aquelas que têm um padrão parecidos, para que ele possa fazer aquelas provas com mais eficiência do que fazer tudo misturado. E abstração? Ignoramos a cor do caderno, a pressão externa e focamos só nas fórmulas que precisam ser revisadas. E algoritmo? Transformando tudo isso no cronograma exato. De 2 às 3 eu estudo matemática, às 3 eu dou uma pausa, vou depois estudar física. Então, pensamento computacional não é uma coisa abstrata. É isso, organizar esse caos que está na mente em um plano que seja executável. E isso traz o pensamento computacional, essa habilidade para a nossa escola. A gente está ensinando a nossa aluna a ver que esse caos que ele está passando é perfeitamente possível da gente executar. E ele também pode e é capaz de fazer essa execução. Então, eu puxei um pouquinho a minha sardinha aqui, como eu estou no mestrado, a gente tem estudado sobre isso, e um conceito novo, mas que vocês também usam, que é a estrutura de decisão. A gente viu os 4 pilares aí, mas essa estrutura de decisão também faz parte, né? É uma estrutura condicional. Ou seja, um exemplo clássico da escola. Está chovendo na hora do recreio? A gente verifica o clima. Se sim, então o recreio vai ser naquela quadra que é coberta. Se não, então o recreio vai ser no pátio aberto. Isso parece bobo, mas é exatamente a lógica que roda por trás de qualquer aplicativo, qualquer site, qualquer sistema, uma estrutura condicional. Se isso, então aquilo, se não, isso outro. Ou isto ou aquilo. Né? Vocês tomam esse tipo de decisão o tempo inteiro. Na coordenação, onde na nossa sala de aula a gente tem essa estrutura de decisão. No trânsito, né, como o colega falou, em todos os lugares a gente tem essa decisão. Então, só que ninguém nunca chamou isso de algoritmo. Então, essa é a base lógica que a gente estuda de algoritmo, que também é uma estrutura de decisão. E agora vamos para a parte 3, que eu mais gosto, né? A sala de aula despulgada. Vamos parar um pouco da teoria
E vamos para um pouquinho da prática. Vamos para algumas atividades que eu trouxe de exemplos aqui, onde pode ser usada facilmente, né, sem o uso do computador. E por que desplugado? Porque o pensamento computacional não precisa de tela. Claro que a computação plugada exige laboratório, internet, custo, e é importante que cada um também tenha acesso a esse computador. Porém, a computação desplugada também é uma maneira de trazer para perto também aquele aluno que não tem esse acesso ao computador fora da escola. Às vezes, aquele estudante, aquela criança, só tem acesso ao computador na escola. Então, trazer também essa proposta desplugada não apenas contempla a educação infantil, mas ela contempla também aquele aluno, não é, que não vai ter o acesso além da escola, mas também não deixa de ser importante o acesso plugado. Mas a computação desplugada, ela usa o papel, usa o barbante, dados e, às vezes, o próprio corpo dos alunos. Ela é colaborativa, é social e, o melhor de tudo, ela deixa visível, né, no mundo físico, na frente de todo mundo. Então, a falta de infraestrutura não é uma barreira para nós. É uma oportunidade também pedagógica. Então, vamos lá. A partir de agora, eu vou apresentar 4 atividades prontas, que eu vou ter uma verdadeira arsenal desplugado, certo? Cada uma delas eu vou detalhar com a duração da atividade, o conceito do computacional trabalhado, a faixa etária, o ano recomendado e o passo a passo de instrução. Fiquem aí com print, porque são atividades que podem, né, que cabem no planejamento de vocês já para amanhã, se quiserem. Então, essa atividade 1, eu acho que ela é bem conhecida, que pode até ser feita com a educação infantil. Eu coloquei aí Fundamental 1 e 2, porém, eu acho que com a educação infantil também pode ser feita, que é a atividade do robô cego, que pode ser em 10 minutinhos, você já pode fazer essa atividade. Os alunos em duplas, um é com o olho vendado e o outro é o programador. A regra é, o programador guia o robô até um objeto usando apenas comandos para frente, para trás, ande 3 passos, gire, esquerda, direita. Os comandos podem ficar mais complexos de acordo com a faixa etária também dos seus alunos. Se for maiores, você pode começar dos comandos mais simples para os comandos mais, complexos, né? Porque o computador ele não entende o contexto, ele só vai entender as ordens exatas. E a mesma coisa acontece quando a gente escreve uma instrução vaga no sistema. Ele não adivinha, ele trava. Os conhecidos também prompt, né? A gente vai colocar um prompt na IA generativa. Se você não explicar bem, ela não vai entender e não vai processar o pedido de acordo com aquilo que você quer. Então, claro que primeiro deve demonstrar rapidamente a brincadeira, né, com 2 voluntários, antes de soltar a turma toda para fazer, reforçar, né, que é um comando com objetivo pedagógico, não existe erro, né, a princípio não vai ter erro do aluno. Primeiro, quem consegue pensar em um comando que parecia claro para a gente, mas que o robô não pode entender, também vai trazer essa reflexão para a criança. Porque ele pode dar um comando, mas o robô não pode, de repente, não consegue executar corretamente. E é aí que entra o feedback do professor no momento, né? Porque ele pode
a gente acha que, normalmente, as crianças menores, elas têm muita dificuldade de entender qual é o comando que vai dar para o colega. Se esse comando tem que ter um objetivo final, ele não consegue entender qual é o caminho. Então, esse robô vai começar, de repente, pode ser uma atividade experimental para você começar a ensinar os primeiros conceitos do caminho de escola para casa. Então, esses primeiros direcionamentos de você querer, de repente, entrar nesse assunto para a criança, é ensinar ele através do robô cego. E aí começar a colocar obstáculos no caminho, né? Colocar, eu quero que esse robô chegue em tal lugar. Então, você vai começando a aumentar a complexidade desse robô. Começando sempre do mais simples, né, para o complexo. Então, a segunda atividade que eu proponho a vocês é a labirinto de setas. Oi? Vou te interromper rapidinho, antes de você ir para a segunda atividade, tá? Porque a Rita tinha levantado a mão, eu não sei se foi sem querer ou se ela quer perguntar alguma coisa. Rita, você quer perguntar alguma coisa ou você levantou aí sem querer sobre a atividade 1? Acho que foi algum erro mesmo, então, Karina. Perdão, viu? Se alguém Ok. quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, né, sobre a atividade 1, fica à vontade. Pode escrever no chat, eu passo para a Karina. Ok. Então, vamos lá, vamos para a atividade, segunda proposta, né? Ela é linda, né, para a educação infantil e fundamental. Vocês podem, um labirinto de setas. Vocês montam, né, uma malha quadriculada no chão. Eu acho que eu já vi, eu acho não, eu já vi alguns professores fazendo essa atividade, que é fazer a malha quadriculada no chão, com fita crepe, ou com o giz, ou com as próprias cadeiras e mesas da sala, e ela marca um tesouro, ou um obstáculo. Então, a criança, em vez de andar livremente, ela programa o caminho inteiro usando cartões de seta, para cima, para baixo, direita, esquerda, antes de qualquer um se mexer. Se o caminho não sair corretamente, a turma toda ajuda a achar onde a sequência furou. E essa atividade trabalha a decomposição espacial e a depuração. A diferença entre andar e programar é justamente planejar antes de executar. Ou seja, enquanto elas andam livremente, elas não estão pensando para o caminho que vão. Mas quando elas começam a montar esse caminho, programar esse caminho, então elas estão planejando antes de executar. Então, para a educação infantil, podemos começar pensando em uma malha menor, com poucos comandos, para que eles possam, né, começar a se acostumar com os comandos. Para as crianças maiores, pode aumentar um pouco a complexidade, porém, sempre começando do menos complexo para o mais complexo. E, gente, celebre o erro. Porque, às vezes, a criança deixa de participar de algumas atividades porque tem medo de errar, né? Mas o erro é muito importante para gerar aprendizagem. Eu percebi que eu coloquei essa seta aqui e fui bater na árvore. Não tem problema. Como é que a gente pode, então, fazer com que você não bata na árvore? Quais setas você deve utilizar? Qual caminho, então, é melhor para ser percorrido? Refletir sobre o erro. Não apenas o erro pelo erro. Errou, acabou-se. Saiu da brincadeira, feita a dança das cadeiras, né? Não pode. O erro, ele é uma oportunidade de aprendizagem. Então, achar onde a sequência pode ter dado errado é justamente a parte alta da atividade. Não é uma falha, mas a gente traz a reflexão daquilo que pode ser melhorado. E aí eles vão construindo esse pensamento computacional de programar, de programação,
mesmo que não seja plugado. E uma coisa importante, o origami. Esse eu trouxe a atividade 3 aqui. Esse é ótimo para o Fundamental 2 e médio, que já tem uma, como é que chama? Já tem uma coordenação motora mais, melhor para fazer esse tipo de atividade, né? E aqui, para o Fundamental 2 e médio, eu trouxe uma coisa muito sofisticada, né? Que é os limites da linguagem. Cada aluno escreve só com palavras, sem nenhum desenho, o passo a passo para fazer uma dobradura simples. Um barquinho, um aviãozinho, depois as fichas, trocam de mão aleatoriamente, e cada aluno dobra o papel, seguindo exclusivamente o que o colega escreveu. Nada de adivinhar a intenção. No final, numa roda de conversa, qual palavra foi mais difícil de entender? O que você mudaria na sua instrução? Isso é, literalmente, especificação de requisitos, a base de qualquer sistema bem escrito. Ou seja, você vai combinar com antecedência qual dobradura vai ser usada na aula. Recomendo que seja bem simples no começo. Então, dica para eles assim, ó, não pode nem desenho nem gestos, só o texto escrito que vale. Então, a conversa final é tão importante quanto a dobradura em si. Não devemos pular essa parte. Ou seja, essa parte, eles vão fazer a dobradura, vão, mas o passo a passo de realizar a dobradura é que é a chave. Então, além deles trabalharem de fazer o origami, né, de fazer aquela dobradura em si, eles vão realizar o pensamento crítico sobre isso, desse passo a passo, de enquanto o que ele pensou, se para o colega está bem claro para que ele possa entender. Isso também é pensamento computacional. Vocês entenderam que o pensamento computacional, na verdade, já está em tudo. Só que a gente não sabia, né, colocar o nome dele. O algoritmo está aí no meio. O algoritmo está justamente nessas atividades que nós propomos no nosso dia a dia. E, por último, é o fluxograma do... Oi? Te interrompendo de novo. Primeiro, sobre a atividade 3, eu queria fazer um comentário meu mesmo, né? Nem a do chat, não. Eu estava pensando aqui que seria ainda... Achei essa atividade do origami muito bacana. Nunca fiz, mas achei muito legal. E eu acho que para eles trabalharem em pares também seria muito interessante, né? Enquanto um vai narrando, né? Um pode ir fazendo a leitura do passo a passo ali daquele algoritmo e o outro vai montando o origami. Achei que também pode ser um trabalho em duplas ali, que seria bem legal também. E uma pergunta aqui com relação a outra atividade que você sugeriu, das malhas no chão, a professora Samanta diz o seguinte: primeiro, ela está adorando, e aí ela pergunta no caso de dislexia direcional. Eu nunca tive nenhum aluno com dislexia direcional, não sei se você já tem essa experiência. No caso de dislexia direcional, alguma sugestão no material para ajudar na criação da trilha, ou apenas na hora que o grupo irá ajudar? Olha, eu não tive essa experiência, porém, eu acredito que essa pessoa que tem essa dislexia direcional, ela vai precisar, de repente, de um par, não é? Para que possa executar essa atividade junto com ele. Eu acho que quando a gente vai fazer atividade ali, cadê ela? Eita, foi bem direto. Aí, dois. Uhum. Pronto. Aí, justamente, eu acho que essa criança vai precisar desse atendimento de mais uma outra criança em que possa ajudá-la a entender o comando. Talvez a seta física
né, que também é uma proposta da aula, mas também o próprio corpo ser a seta, tocar de repente na criança, lado esquerdo, lado direito, para que ela possa entender, né, que o cérebro dela possa entender que o comando é direito, esquerdo, para frente, para trás, combinar de repente o, os movimentos que ela precisa fazer para que ela possa executar de acordo com as setas que vão ser apresentadas de repente pelo seu par. E talvez aí ela consiga compreender, não é, como é que ela vai executar essa atividade. Deu para ajudar a professora? Samanta, diz aí, o que você acha? E eu estava pensando aqui também que o professor ele vai conhecer já aquele aluno, né? Então, talvez saiba de estratégias que possa ajudar mais já com aquela característica daquele aluno. Eu pensei, talvez, em colocar cores nas setas, que aí já ajudaria ele a entender, né, a questão da cor ali, o direito vermelho, o esquerdo verde, ou sei lá, talvez a fazer tipos de associações assim com cor. Mas aí eu acho que é o tipo de característica que a gente que conhece o nosso aluno, né, os pormenores de cada aluno, que ali no dia a dia consegue fazer essas adaptações. A Cris falou assim, uma sugestão, colocar uma pulseira de papel, por exemplo, no pulso direito vermelho, aí também teve uma ideia parecida, no pulso esquerdo amarelo e andar baseado nas cores. Muito bem. E a Samanta diz que em atividades como jogos, geralmente o meu espelha o colega. Mesmo assim, grato pela ajuda. Ok, Samanta. Pode prosseguir, tá, Karina? Qualquer coisa vocês vão escrevendo aí, gente. Ok. Então, o fluxograma do monstro, essa atividade, para fechar, né, com chave de ouro, na verdade, é uma atividade que eu botei aí para fundamental 12 e médio, porém, ela serve totalmente para infantil e para anos iniciais, que é que a turma desenha um monstro coletivo, rolando um dado para tomar decisões lógicas. Se o número for par, desenham 3 olhos. Se não, olha aí a lógica, né? Um olho gigante. Cada aluno joga o dado e desenha seguindo as regras. No final, ninguém vai ter monstro igual, mas todo mundo seguiu exatamente a mesma lógica condicional. Isso prova como o mesmo algoritmo gera resultados únicos a partir de variáveis de entradas diferentes, ou seja, quando a gente constrói as regras condicionais juntos com a turma, antes de começar, eles começam a entender, né, que ele tem que usar o dado para que ele possa realmente construir o monstro dele. Não é algo aleatório, mas exige uma sequência lógica. Usar o vocabulário sim, se, não, que é a estrutura, né, de seleção que vimos antes, aplicada aqui de novo. E esses monstros ser exposto no mural. Mesma lógica, resultados diferentes. Então, assim, eu, vocês saem daqui hoje com 4 atividades praticamente completas, testadas, de custo zero, que podem ser usadas desde a educação infantil até o ensino médio. Inclusive, essa do fluxograma do monstro, que pode ser usada com dados, mas também pode ser usada a partir do seu próprio comando. Você pode fazer um roteiro, se você quiser, e dizer, gente, vocês vão fazer uma bola. Dentro dessa bola, 2 olhos arredondados. Também, você vai ver que você está dando o mesmo algoritmo, na mesma ordem, na mesma lógica para todos, mas cada um vai fazer da sua forma. E isso é um algoritmo. Isso é pensamento computacional. Então, o pensamento computacional, ele é transversal. Então, eu quero fechar essa parte prática, mostrando que isso não é exclusividade de nenhuma disciplina.
Em língua portuguesa, nós podemos decompor um texto completo, não é? Normalmente, a gente faz muito isso quando a gente vai fazer um texto, né? Dividir o texto em introdução, desenvolvimento, conclusão. Já é reconhecimento de padrões textuais. Quando a gente vai ensinar que notícia, o gênero notícia é diferente do cordel, a gente vai mostrar para o aluno os padrões que cada um do gênero tem em comum. E, portanto, são gêneros diferentes, porque cada um segue a sua sequência lógica. Em matemática, resolver equações aplicando as regras de prioridade e sequenciamento estruturado. Em ciências, entender o ciclo da água como algoritmo natural é entender que os loops, os laços de repetição, a lógica, não é uma matéria nova, ela potencializa todas as disciplinas que você já leciona. O próprio, como eu acabei de citar, o ciclo da água, é uma lógica, é um algoritmo, porque a gente, principalmente na educação infantil, a gente faz musiquinha que primeiro chove, depois evapora, e cria as nuvens. Então, é uma sequência lógica que a gente está ensinando o ciclo da água. Então, pode também passar perguntas na sua cabeça agora, né? Então, às vezes eu não tenho tempo para mais uma coisa, mas eu entendo a preocupação às vezes da gente, que isso não, mas eu quero que vocês entendam muito bem isso, que não é uma disciplina nova e que está disputando um espaço na grade. É uma lente que se aplica sobre o que você já ensina. Lembra do slide sobre a transversalidade? Decompor um texto, introdução, desenvolvimento e conclusão, já é pensamento computacional. Resolver uma equação, dando ordem de prioridade, já é. Você não precisa abrir um horário novo. Precisa, no máximo, nomear o processo lógico que já mora dentro da aula de sempre. Então, o primeiro mês dá um pouquinho mais de trabalho, né? Porque a gente, às vezes, não está habituado a pensar dessa forma. Porém, com o passar do tempo, já vira automático. Quando você já vê, eu disse, eita, meus alunos podem pensar assim, a sequência é essa. Então, vai sair naturalmente para vocês. Então, minha turma tem 35, 40 alunos. Como é que eu vou aplicar com um grupo tão grande? Essa é muito boa, gente. Vocês acham que essa atividade exige uma turma pequena, mas é totalmente ao contrário. O robô cego, por exemplo, vocês não precisam rodar a atividade com a sala inteira ao mesmo tempo. Uma dupla demonstra na frente, o resto da turma observa e anota os comandos que ouviu. Ah, mas tem a questão da indisciplina, pode ser que enquanto eu quero que eles observem, eles não vão observar. Bom, isso pode acontecer, mas para quem está atento, eles vão ver que é uma atividade que precisa de uma análise crítica deles. Então, não é um material extra que vocês vão criar, mas eles vão ver que, ao mesmo tempo que eles observam o colega fazer, eles vão ter a oportunidade de fazer também, e não precisa de material extra. Então, vamos fazer uma rodada de 4 ou 5 alunos. Quem observa agora, depois vai fazer também com o seu colega. Então, eles vão participar ativamente, porque é uma atividade que você pode deixar em um certo tempo, para que também você conhece a sua turma, você vai saber que até quando sua turma vai ter aquele momento de atenção, que precisa trocar em seus alunos, para que a atividade flua, né, com a participação efetiva dos alunos, né? E primeiro, e se eu não souber a resposta? Eu preciso ser um analista em tecnologia para ensinar isso? A resposta é não. Então, o papel do professor, o papel da gente, não é ser a pessoa que sabe de tudo e sempre de tudo.
Quando o aluno perguntar algo que você não sabe, a melhor resposta é: boa pergunta. Vamos testar, vamos ver como é que acontece. Ou se não, vamos pesquisar. Isso já traz uma aprendizagem ativa. Surgiu um problema. Vamos pensar sobre ele? Uma análise crítica, o pensamento computacional em ação. Aí vai trazer o algoritmo. O que é que a gente tem que pensar primeiro para chegar na solução dessa pergunta ou desse problema? E isso justamente é, como eu falei anteriormente, o erro, ou eu não sei ainda, nos traz uma postura científica, que a gente também quer ensinar para as crianças. A hipótese, o teste, o ajuste. Você não precisa saber de todas as respostas, mas você pode conduzir bem a pergunta. Com certeza, vocês, professores, todos os professores que estão aqui, né, que disponibilizaram um pouco do seu tempo, vivenciou muitas vezes na sua aula perguntas que você precisa conduzir essa pergunta para que o aluno consiga compreender. E aí, que é a cereja do bolo, a gente trazer a criança para a curiosidade, para a criatividade, e ele entender, não é? Sobre aquela pergunta que ele formulou. Ele vai criar autonomia de buscar conhecimento também. Quem sabe, né? Um trabalho de formiguinha. Por fim, zero computadores na escola. Esse é o que muito professor que digo para você que eu conheço, que diz, mas eu não posso ensinar tecnologia porque não tem computador na minha escola, não tem laboratório, não tem internet. Gente, vamos, vamos finalizar aqui nosso aulão, lembrando que isso é um mal entendido. Pensamento computacional, o algoritmo descomplicado aqui que eu falei para vocês, ele não é sinônimo de computador. Ele é o raciocínio lógico sequencial, não é uma máquina. Ensinar isso sem tela tem uma vantagem que o laboratório de informática não tem. O erro fica visível e coletivo. Quando o robô vai travar no meio da sala, todo mundo vê. Às vezes ri e também entende o motivo. Junto, numa tela, o erro às vezes fica isolado, na tela daquele aluno só. O desplugado, não é uma alternativa de, porque eu não tenho computador, mas é super importante para a aprendizagem. É a melhor ferramenta para você iniciar sobre o pensamento computacional, os algoritmos na escola. Então, eu tenho alunos na educação infantil. Então, a gente adaptar essa complexidade para alunos da educação infantil, sem abandonar o conceito, eles não vão entender. Eles não são capazes de entender isso. Mas se a gente colocar esse tapete no chão, fazer a malha quadriculada, ele já vai começar a entender com seu próprio corpo o conceito, talvez não nomeando, mas eu vou nomear para eles, dizer o nome correto, mas eles vão aprender na prática o conceito. Então, uma criança de 4 anos, ela talvez não vai entender uma estrutura condicional, mas ela entende perfeitamente se a peça for redonda, se ela rola, se é quadrada. Se for quadrada, não rola. Então, se for redonda, rola. Isso já é abstração. Isso já é reconhecimento de padrão na prática. O labirinto de setas nasceu justamente pensando neles. Uma malha pequena, poucos comandos, apoio visual. A educação infantil necessita do apoio visual. E a partir do momento que eles vão se apropriando do conceito, a gente vai aumentando a complexidade. Então, como é que eu avalio isso? Não tem certo ou errado. Então, a avaliação só existe quando há uma resposta
A avaliação não só existe quando há uma resposta certa fixa. Aqui o critério não é o aluno certo, acertou de primeira. O aluno conseguiu identificar onde a lógica falhou, mas aí ele conseguiu identificar e propôs um ajuste. Aí sim, esse aluno começou a entender o conceito, entendeu? Então, isso é literalmente a habilidade de depuração, que dá para registrar numa rúbrica simples. Identificou o erro, propôs uma correção, testou de novo, 3 perguntas, critério claro, sem precisar de gabarito. Então, gente, eu queria, por fim, que eu tenho um presente aqui para vocês. Então, eu preparei um presente para quem ficou aqui, né, e ficou aqui comigo até o final. Eu montei esse kit aí, acessa o QR Code. Então, você pode ter essas atividades que vocês viram hoje, prontas para usar e para imprimir com cartão de bolso, com a definição de algoritmo, os 4 pilares, os cartões de comando do robô cego, o tabuleiro e a seta do labirinto, a ficha do algoritmo do origami e o fluxograma do monstro, com o dado de papel incluso. É só imprimir, recortar e levar para a sua sala amanhã, se quiser. Então, o link está aí, né, no chat, né, a Patrícia colocou, o QR Code está aí na tela, e olha, gente, não se esqueçam de me seguir lá no Profenatec. Eu estou lá no Instagram, no TikTok, falando sobre tecnologia, algoritmo, computação, IA generativa, trazendo, descomplicando, não é? Que a tecnologia mais avançada da sua escola não precisa de tomada, não precisa de sistema para essa educação. É você, professor. Descomplicar algoritmos é apenas dar um nome para a genialidade pedagógica que você já aplica todos os dias. E eu agradeço muito a oportunidade por estar aqui e dividir um pouco com vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer pergunta pode perguntar aqui. Pode ir lá no meu perfil, no Profenatec. Eu vou estar falando conteúdos novos todos os dias, falando sobre computação, sobre tecnologia educacional. E se você quiser também propor também para a sua escola trazer a descomplicação dos algoritmos, também pode me contatar lá no direct, tá bom? Muito obrigada, gente. Boa noite, Patrícia. Arrasou, Karina. Gente, palminhas aí para Karina, foi muito bom. Parabéns. Deixa eu aproveitar, ó, o pessoal está te elogiando aqui, PH, Daia, a duplinha dos amiguinhos, ó, eles estão aqui te elogiando. E deixa eu te falar uma coisa, que teve uma perguntinha aqui acima, eu até respondi que eu não quis te interromper, mas eu vou repassá-la para caso você queira falar, tá? A Cris perguntou assim, você estava comentando sobre sobre ser transversal, né, da gente não precisar ter uma disciplina para trabalhar pensamento computacional, para trabalhar algoritmo, e aí ela comentou assim, mas não depende de como ela será implementada. Aí eu até respondi aqui, né, que a BNCC da computação, ela permite, deixou a critério aí das redes, se elas vão criar um componente curricular específico para trabalhar a questão de computação, tecnologia, ou isso pode ser trabalhado de maneira transversal, que cá entre nós é o que eu tenho visto que tem sido, que tem acontecido aí de maneira bem majoritária, né, nas redes aí do país. Algumas redes, inclusive, né, o PH está aí, algumas redes em Minas, a gente já sabe que tem componentes curriculares separados que trabalham a computação e tal, mas eu até escrevi assim, que independente de existir essa disciplina, esse componente específico ou não, nada impede que o professor também trabalhe
de maneira transversal no seu conteúdo, que é o que você sugeriu hoje aqui durante a noite toda, né? Então, não sei se você quer complementar alguma coisa com relação a isso que ela também falou. O Tiago, ele até comentou depois da minha resposta, que seria muito bom se pelo menos a partir do 6º ano houvesse de fato essa disciplina também, né, para reforçar e praticar mais essa questão de tecnologia. No último aulão que a gente teve sobre esse assunto, eu até disse assim, que para mim seria o melhor dos mundos, né, que a gente tivesse esse componente curricular trabalhado de maneira isolada ali, com um profissional formado em ciências da computação e tal, e que a gente pudesse trabalhar isso de maneira transversal nos nossos componentes curriculares, eu dentro de ciências, né, dentro de português, matemática e história e tal. Seria o melhor dos mundos, assim, o suprassumo, mas não é o que a gente tem vivenciado aí nas redes, são poucas que criaram realmente um componente curricular. Mas, então, é por isso que a gente está aqui hoje, né, gente? Porque a gente precisa aprender a trabalhar de forma transversal aí nos nossos conteúdos, e a gente precisa de inspirações, essas atividades principalmente desplugadas, que é a nossa grande realidade aí no Brasil todo. Então, não sei se você quer compartilhar, complementar alguma coisa com relação a isso. Karina, fica à vontade. Bom, veja só, aqui em Pernambuco, né, na rede, eu sou da rede municipal, tanto do Cabo de Santo Agostinho quanto de Recife. Então, na rede municipal de ensino, ele tem trazido a proposta de ser transversal, né? Agora, para Fundamental 2 e médio, eles estão nas escolas integrais, né? Eu não posso falar com certeza, porém, o meu sobrinho, ele é de uma escola estadual, onde eles vão trazer a cultura digital, a educação mediática como uma matéria, né? Com livro e tudo. Já para a rede municipal, e traz essa pegada, vamos dizer assim, de transversalidade, né? E eu acho muito importante a gente entender isso, que existe profissional de licenciado em computação, né? E às vezes, quando a gente fala da transversalidade, é como se a gente esquecesse, entre aspas, esse profissional. Sim, Porém, acaba porém não inviabilizando esse profissional, né? mas assim, não, eu acho que não é bem assim também, né? Eu acredito que a partir da educação infantil, enquanto as redes estão, né, se apropriando, né, de trazer isso para a rede de fato, de ser algo que seja trabalhado diretamente com o profissional, a gente vai trabalhando essas habilidades, porque já são previstas na BNCC. Então, essas habilidades precisam ser trabalhadas. O professor, ele já tem o conhecimento que precisa disso. Então, enquanto as redes municipais ainda não se apropriou, né, de trazer de fato esse profissional para que ele possa também trabalhar os outros eixos também do complemento à BNCC da computação, a gente vai trazendo esses conceitos que já são previstos, que já estavam previstos na BNCC. E sabe o que eu achei legal, Karina, que você falou? Eu fiquei pensando nisso também, mas não quis te interromper, que é a questão do nosso olhar enquanto professor também, porque você, né, frisou muito que são coisas que a gente já faz no nosso dia a dia, e que é engraçado que depois que a gente ativa esse olhar, a gente começa a enxergar, né? No ciclo da água eu consigo trabalhar isso aqui. E aí depois, quando você pega um outro assunto, um outro conteúdo, você já vê novamente, fala, aqui, de novo, eu posso trabalhar novamente, né, relembrar eles isso aqui. Então, a gente ativa esse nosso olhar e a gente passa a prestar atenção, né, um pouco de maneira um pouco mais refinada mesmo, a gente consegue enxergar esses detalhes do pensamento computacional, do algoritmo no nosso próprio componente curricular, a partir do momento que a gente parece que a gente ativa, né, vira uma chavinha, muda o olhar, começa a prestar mais atenção, e aí você começa a realmente
ver, enxergar essas coisas que a gente já fazia assim no automático, no nosso dia a dia, mas nunca deu nome chique, né, para ele. É, é verdade. Isso mesmo. Na verdade, acho que eu falei desde o começo, né? A gente não está dando nome, é como a gente diz aqui no Recife, a gente não está dando nome aos bois, Uhum. porque a gente está fazendo atividade, está realizando, né? A gente já conhece, mas a gente não tinha nomeado ele ainda. Então, a partir do momento que eu comecei a estudar sobre isso, depois que você... Demora um pouquinho, aí quando você vê, você já está vendo algoritmos em Tudo tudo que qualquer é canto. lugar. É isso mesmo, é isso mesmo. É só virar a chavinha, virou um olhar, pronto. Você já enxerga o algoritmo. É verdade. Ok. É isso, pessoal. Mais alguma pergunta? Ó, o Thiago. Gente, vocês estão ouvindo minha cachorra latindo ali? Não, né? Vamos lá. O Thiago disse assim, ó. Muito da computação foi inspirado no nosso cotidiano. A criação das máquinas é uma representação do funcionamento do que o homem já conhece. Isso facilita entender que esse pensamento sempre foi nosso. Adorei, é isso mesmo, Thiago. Achei Isso, Tiago. muito bom. Luciano levantou a mão ou foi por engano? Quer falar mesmo? Fica à vontade. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, parabéns, professor. Excelente aula, excelente apresentação. Adorei os exemplos. E, assim, não é nem bem uma pergunta, mas eu queria colocar assim: está faltando muito das nossas escolas a questão de um tipo de formação de professor, justamente assim, chão da escola, entendeu? Está tendo muito aquela formação. Eu não diria superficial, mas inatingível, vamos supor, reconhecimento facial, reconhecimento de emoções, e aí, onde entra a questão de não ter computador na escola, não ter internet, não ter isso, não ter aquilo, e eu até concordo que a gente tem que trabalhar a computação desplugada, e eu trabalho, só que não dá para viver de computação desplugada, entendeu? Porque quando eles pedem, claro, não é da minha área, eu sou formado em inglês, apesar de brincar com a tecnologia. Esse ano estou com computação e IA. Mas pedem programação em Python, programação em Scratch, atividades tal, que não dá para ser feito só no papel, certo? Então, assim, tá faltando não só estrutura, na maioria das escolas, digo que eu trabalho na escola de tempo integral, e também está faltando formações assim, simples, diretas, que realmente capacite o professor a usar na sala de aula. Está tendo algumas formações, tudo, mas é aquela coisa bem fora do planeta, entendeu? Que nunca não será aplicável na sala de aula. Então, assim, eu acho que está faltando isso. Porque, assim, estão, de uma certa forma, em alguns lugares, empurrando de igual a baixo a disciplina, computação, para alguns professores que mal sabem ligar o computador. Claro, era obrigação do professor. Depois de uma pandemia daquela que a gente passou, saber fazer uma live, saber mexer no computador, saber isso, saber aquilo, com toda certeza. Mas a gente sabe que ainda tem aqueles que resistem. Então, mas muitos professores pegaram a disciplina por obrigado, ou pegar a disciplina ou ficar sem trabalhar. E aí já entra com raiva, como diz a história, sem base nenhuma, e não tem uma preparação nenhuma, e não tem estrutura, não tem a formação, não tem nada, fica difícil, fica quase impossível, eu diria assim, né? Dar certo. Pronto, deixa eu me resumir aqui. É só uma colocação. Desabafou, né, professor? Mas é isso. Mas é realmente isso, né, gente? A verdade é quem está no chão de sala de aula, no chão da escola, entende bem a confusão que a gente tem vivido, e é por isso que a gente precisa de muito chão de sala de aula mesmo, para exemplos práticos, para a gente conseguir pegar e, como Karina falou, fazer amanhã, se quiser. Se quiser vendar o olho de um aluno e ensinar algoritmo amanhã, vocês já conseguem. Fala, PH, o microfone é teu, querido. Parabéns, Karina. Vai muito de encontro do que eu acredito também sobre computação desplugada. E vai muito do que o professor falou também. O professor Python, para aluno do sexto ano, para mim já é uma realidade totalmente distante, viu, Luciano? Que eles mal sabem ler. Mas eu queria só compartilhar com vocês esse material aqui, que eu achei, um professor da minha rede que mostrou, que é um material pensado para aluno com neurodivergente. Só que quando ele me mostrou,
ele falou assim, nossa, mas isso aqui é bem de CC computação pura. Por quê? É uma história para aluno com TEA e TDAH, mas ele é cheio de pictograma. Ah, está desfocado aí para Aí, vocês. foi, agora deu para ver. Que Olha só, gracinha. é muito bacana, viu? Muito bacana. Eu acabei comprando a coleção inteira. Da Chapeuzinho Vermelho, da Branca de Neve. Eu não tô vendendo nada não, viu, gente? Cadê seu cupom, PH? Seu cupom? Cadê meu cupom? Mas assim, é uma coleção, deixa eu ver o nome aqui. Mas até para a gente pegar como inspiração para os nossos recursos, né? Para a Sim, gente produzir também pensando nisso. exato. Deixa eu pegar o link aqui, gente, já que vocês ficaram assim curiosos. Não Hum. tô vendendo nada não, pelo amor de Deus. Mas assim, eu achei bacana por causa disso. Tem outros aqui da lista que é da mesma coleção, ó. E essa aqui já tem atividade para fazer. É tudo voltado para neurodivergente, mas tudo essa questão da identificação, da abstração, da categorização da rotina, ó. Ai, que legal. Deixa eu pegar o link aqui, eu mando para vocês, depois vocês dão uma navegada na. Chama Neurodivergente da coleção. É porque eu não vou conseguir pegar aqui o nome certinho, gente. Pega aí, só um minutinho aqui, eu tenho que pegar ele separado no site. Enquanto o PH vai abrindo, o que eu vou fazer? Vou compartilhar com vocês também o link aqui da comunidade Amplifica, porque aí vocês também podem, qualquer coisa você manda lá, tá, PH? Deixa eu achar minha guia aqui, gente, que eu já me perdi. Aqui. Pronto. Vou convidar vocês, tá? Se vocês tiverem interesse, lá na nossa comunidade no WhatsApp, na comunidade Amplifica. Ah, já vi até que o PH já colocou aí. Mas tem aí o nosso link. Esse link que eu coloquei aí, amplifica.me/comunidade, leva vocês para a comunidade do Amplifica, depois a Carla autoriza a entrada de vocês lá, tá? E aí é um ótimo lugar, porque a gente está sempre conversando sobre benefício da computação, que é algo que, se vocês estão aqui, é algo que vocês se interessam, né? Para que vocês conheçam os próximos aulões, a gente divulga muita coisa lá. Então, é uma comunidade bem bacana para a gente ter essa troca de informação, essa troca de eventos, né? Porque o professor está sempre atrás de algum evento legal, algum aulão, algum, né, para a gente poder aprender, porque é o que temos para hoje, gente. É ninguém larga a mão de ninguém, porque a situação tá, a gente está precisando aí se ajudar. Então, entrem aí, depois a Carla, vocês não vão conseguir entrar agora, porque eu acho que a Carla precisa autorizar vocês, tá? Mas acessem lá. Para quem não conseguiu assistir o aulão hoje, eu estou gravando, ele vai ficar disponível no site do Tá Pronto a partir de amanhã, vocês já têm acesso, tá? Pode deixar que eu coloque o link também lá na comunidade. Lembrando também que a professora Karina disponibilizou esses 4 recursos que ela preparou para a gente hoje, então o link do Drive está aí também, coloquei mais uma vez no chat, e não deixem de seguir a prof também no Instagram, tá? Acho que é isso, acho que eu dei todos os avisos. O nosso próximo aulão está agendado, não vou falar o dia certinho aqui, porque foi meio que a gente está agendando ainda, mas vai ser em agosto, tá? Então, mês de julho, mês de férias, a gente vai deixar vocês em paz, vão descansar, né? Vão fingir que descansam, né? A gente vai todo mundo fingir que descansa, vamos fingir que ninguém vê nada de escola nas férias, e aí em agosto a gente volta com o próximo aulão. Queria agradecer a professora Karina mais uma vez. Karina, foi muito legal. Muito obrigada que você trouxe essas experiências práticas para a gente já poder colocar a mão na massa. Cris, você está querendo falar, meu amor? Obrigada. Boa noite, professora, foi muito legal. A sua aula me fez lembrar uma aula que eu dei para a educação infantil logo que começou no SESI, em 23, que a lei já mandou dar toda essa abstração. Eu fiz exatamente esse jogo do robô cego, só que eu chamei os alunos para serem os robôs. Foi super maravilhoso, assim, todo mundo participou.
Ia falar para falar do Tá Pronto, Patrícia, para o Luciano, né? Para a gente trocar, para ele entrar na comunidade. Aí a gente ajuda ele também aí, né? Isso mesmo, isso aí. Viu, Entra lá na. Luciano? Que lá Vou no até Tá colocar o Pronto link tem de bastante novo. coisa, né? Eu consegui ver o algoritmo melhor no Tá Pronto, né? Estou na minha segunda faculdade de robótica, especialista em robótica, e eu pude dar aula porque eu estava como especialista de robótica educacional, né? Então, eu pude dar aula para o infantil, mas já vão pedir daqui para frente a computação, né? Uhum. Mas Gente, o foi um pensamento caminho. computacional me salvou, porque eu pude dar aula para todas as séries, né? Tanto no SESI como no Malícia, agora eu dou aula online. Então, assim, é só o começo, né, professora? A gente começa, pronto, né? Daqui a pouco já está no nosso dia a dia, né? É isso mesmo, gente. Alguém tinha levantado a mão também. Alzira, você quer perguntar alguma coisa? Não sei Obrigada, se... boa noite aí. Boa noite, Cris. É porque às vezes a gente quer reagir e acaba levantando a mão. Acho que não, né? Então, pessoal, coloquei mais uma vez o link aí da comunidade, viu? Karina, mais uma vez, muito obrigada, tá? Foi um prazer ter você aqui. Pessoal, muito obrigada pela presença de Obrigada. vocês Boa também. noite. Eu sei que está todo mundo cansado, né? De vocês estarem aqui em plena segunda-feira, depois daquela ressaca moral de ontem, porque a gente quer muito aprender. Então, parabéns por estarem aqui. Vão descansar, todo mundo merece, que a semana está só começando. E fiquem ligados aí, não esqueçam de entrar na comunidade, porque aí o próximo aulão, assim que eu tiver a data bem direitinho, eu coloco lá para vocês, tá bom? Bom descanso, gente. Ótima noite para todo mundo e até a próxima, Boa viu? noite, obrigada a todos. Obrigado, boa Eu noite. agradeço, Karina. Beijinho, viu? Beijo, tchau, Tchau, tchau. gente. Boa noite. Deixa eu parar de gravar, né? Boa noite para todo mundo. Bom descanso.